Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Ai, pessoal, eu vim aqui contar um pouco da minha trajetória, o porquê eu tô aqui no sítio. Fiz um copo de água, para não ficar a garganta ruim, que a história é longa. Então, pessoal, eu vim aqui contar para vocês um pouco da minha história, para vocês precisam entender o porquê eu tô aqui no sítio, morando hoje aqui no sítio, né? Tô fazendo aqui no sítio, né? Eu não caí de paraquedas nem nada. No sítio, eu já tenho um histórico nesse sítio aqui, gente. Bora lá contar a história para vocês? Então, pessoal, esse sítio aqui tem mais de 60 anos, né? Eu tô com 62, vou fazer agora, né? Quando eu vim para cá, eu era bem pequena, né? Meu pai e minha mãe compraram aqui as terras há muito tempo atrás, sabe? Então foram juntando dinheirinho, compraram um pedaço aqui, aí depois compraram outro pedaço, né? Assim que eles compraram, os dois trabalhando, né? Eu tô com a garganta ruim. Então, os dois trabalhando, gente, eles compraram aqui. Minha mãe sempre foi muito econômica. Antigamente era muito, não tinha quanto gasto. Perdão, gente, a garganta ruim. Não tinha muito gasto, pessoal. Por quê? No sítio, você sabe o que é. Antigamente, há 60 anos atrás, não tinha muita coisa, gente, né? Uma casa lá, outra lá longe, era tudo longe, a cidade era longe. Então a gente vivia com o que tínhamos, né? Não era assim que o gasto era menor, não. Né? É que assim, a gente plantava um feijão, tinha uma galinha, tinha um porco, né? Então as coisas que a gente podia ter, uma batata doce, uma verdura, coisa que a gente não precisava comprar, batatinha. Então o que a gente comprava, pessoal? Era o arroz, a farinha de trigo, o óleo, né? Mesmo que tinha banho de porco, mas a gente comprava um óleo para fazer uma salada, né? E querosene para ter a lamparina, que a minha mãe tinha, antigamente no sítio aqui tinha lamparina, né? Aquelas querosene que a mãe pegava a latinha, fazia, ela mesmo fazia. Então não comprava, fazia. Então era fogão a lenha. Tinha fogão a gás? Tínhamos fogão a gás. Era mais usado para quando vinha visita fazer o café. Mas de resto a gente usava o fogão de lenha, né? E as coisas eram assim, gente. E cama. A gente tinha cama. Minha mãe tinha a cama dela. Mas minha mãe fez uma cama para nós de cipó. Trançava o cipó, né? Chama-se tarimba, não sei se é o nome assim que eu conhecia. Aí fazia a cama com cipó, né? E aquela cama era feita assim pra gente. E o colchão nosso, pessoal, não tinha colchão de espuma, nem de coisa. Era feito de palha de milho, que a gente mesmo fazia. Minha mãe fazia aqueles coisas de roupa velha, né? Ela fazia uns negócios de costurar as roupa velha. E a gente enchia, tirava aqueles carocinhos da palha de milho, esfiava. E o nosso colchão era aquele lá. Dava uma coceira, gente. E o travesseiro é feito de plumas, ou de paineira, ou de marcelinha. O travesseiro era feito também de plumas de taboa, né? Então a cama da gente assim, era feita assim, nosso travesseiro. E a coberta nossa, gente, de cobertor tínhamos, cobertor bem da época mesmo, né? E minha mãe fazia acolchoado para aquecer melhor nós. Então ela emendava as roupas velhas, que já estava bem gasto, que nós não tínhamos o que fazer para vestir. Ela emendava, a gente fazia blusa e fazia acolchoado, blusa, acolchoado. E a roupa da gente, a gente ia comprar uma vez por ano, e olha lá, né? Passava de mão para irmão as roupas, era assim, né? As roupinhas íntimas da gente, minha mãe fazia de saco de branco, que a gente faz guardanapos, as coisas, que vinha com açúcar, que vinha com arroz, né? Então minha mãe fazia as pecinhas íntimas, camisa, para trabalhar na roça, minha mãe fazia. O jeitinho dela fazia, gente, as roupinhas assim, sabe? Não era costureira nossa, que costureira, mas minha mãe fazia. Tinha a maquininha dela, até hoje ela tem essa máquina de costura, gente. Tá lá em São Paulo, a máquina de costura dela, com ela lá. Então até hoje ela faz, até hoje ela tem essa máquina. Minha mãe hoje tem 92 anos, então tá bem senhorinha, bem de idade já, né? Meu pai já veio falecer muitos anos atrás, há 20 anos, né? Então minha mãe tá bem, graças a Deus. Então continuando na história do sítio. Cresci aqui, fiquei aqui no sítio, gente, aqui até meus 7 anos de idade, né? Aí morava aqui no sítio. Bom, era, gente. A gente tinha nossa tarefinha, ia para a escola. Era longe, gente, a gente ia a pé para a escola. Era bem longinho. Dava quilômetros para ir para a escola, né? E chegava na sala de aula lá que era dividido
metade da sala, metade da sala era uma série, outra metade é outra série. Aqui tinha até a quarta série já. Então a segunda e a primeira se davam na sala, a terceira e a quarta se davam na outra sala. Mas era de costa para outro, sabe? Ficava tudo de costa assim, ó. Lá para lá eram outros alunos, então era tudo junto. A sala era pouco aluno, né, gente? Não era tanto aluno, né? Então dava-se bem. A professora dava aula para a primeira e segunda, ou dava para a terceira e a quarta. É assim que era. Minha mãe ia trabalhar, era longe para trabalhar, não era perto, não tinha carro para buscar, tinha que andar quilômetros para ir trabalhar, sabe, gente? E era distante mesmo as coisas aqui. Ônibus, o ponto de ônibus aqui era 2, 3 quilômetros para você andar, para você tomar um ônibus. Até hoje ainda é. Agora é que passa ainda o ônibus aqui, passa 3 vezes por dia, mas passa, né? É menos, aí aqui passa perto de casa aqui. Né? Então de manhã, acho que depois há 3, 4 vezes que passa o ônibus aqui hoje, né, gente? Que antigamente não. Antigamente tinha que andar para pegar ônibus. Para a cidade, você ia para a cidade uma vez por mês que a minha mãe ia. Aí o ônibus passava de manhã, minha mãe ia fazer compra, ela fazia comprar bastante coisa. A compraria da minha mãe era bem grande, então ela comprava bastante, era tudo de saco, né, gente? Era saco de. Não era saquinho pequeno, era saco grande de açúcar, era 25 quilos de açúcar no saco, era arroz, era tudo sacado, não tinha esse saquinho que hoje plástico tem, não, gente. Antigamente era tudo fardo, né? Era que sacão grande que era, antigamente. Então, lata de óleo 18 litros, a mãe já comprava querosene de latona, 18 litros. Era assim, gente. E a minha mãe deixava à noite, gente, um tição aceso, a noite toda fogo de lenha, para outro dia de manhã cedo ter fogo. A fogo está aquecida para poder fazer a comida, né? Para poder trabalhar, né? Era assim que era. E era muito bom, gente, muito bom mesmo. O tempo que a gente era criança aqui não era ruim, não. É mais dificultoso, a gente fala assim, nossa, mas era difícil antigamente. Não. Era o que nós tínhamos, né, gente? Aquele a gente vivia com o que ele tinha, né? Hoje que a pessoa quer viver com mais luxo, né? Hoje a pessoa usa uma roupa um mês, 2 meses, já descarta a roupa. Antigamente não, a gente usava roupa até rasgar, e pagava remendo e usava, ia embora remendado as roupas, né? E usava mais um tempão ainda remendado. Quando já não dava mais, minha mãe fazia coberta, né? Para descobrir. E assim ficava as cobertas de roupa que ela fazia, né? E não tinha tanto luxo, né, gente? Hoje a pessoa quer viver com luxo, tem seus gastos, né? Então hoje a pessoa não consegue economizar por causa disso, né? Por causa do luxo, né, gente? Hoje ninguém quer arrumar nada, gente. Hoje é tudo descartável. Antigamente umas coisas duravam a vida toda. Durar, passar de geração para geração. Que nem panela, que nem móveis, né? Tem móveis, eu tenho móveis aqui que tem uns 100 e poucos anos, se não tiver mais, né? Tem móveis aqui que eu consegui resgatar, móveis antigos. Tem dentro da minha cozinha ali, tem uma mesa, uma cadeira, as cadeiras. Tem mais de 80 anos, se bobear, 100 anos, não sei dizer para você. Essa estante mesmo que tem aqui, ela sim, essa estante aqui na mão da minha mãe já tem, que passou para mim, já tem uns 50 anos. Que a minha mãe comprou essa estante, então, e quanto tempo já não tinha essa estante? Que a minha mãe comprou? Então, gente, é uma coisa que vai embora, né? Passando de um para outro, né? Esses móveis antigos. Hoje em dia, não, gente. Você compra um móveis hoje, se você mudar 2, 3 vezes, esquece. Já não existe mais móveis, né? Já destruiu. Fogão é a mesma coisa, né, gente? É tudo descartável hoje em dia, mas antigamente não era. Então, as roupas eram as melhores roupas, porque as roupas de tecido era melhor. Hoje é os tecidos fraco, que se você lavar 2, 3 vezes a roupa já era. Eu não sei se é o jeito de lavar, se é a máquina que estraga ou se é o uso da gente. Não sei como é que é, gente. E sapato é a mesma coisa, né? Sapato durava. A gente comprava grande já sapato para usar um tempão. Vai crescendo, não sair. Vai tirando os algodãozinhos da frente do sapato para poder. O sapato, né? É assim antes. Não comprava um sapato no número, não tinha número antigamente. Ah, o meu número é esse, aquele. Não, eu comprava algodão. O sapato eu não usei, com coisa dentro para ficar servindo o pé. Que vai tirando os negócios dentro do sapato para ir usando. Hoje não. Hoje é descartável. Você coloca o sapato certinho no pé. Se a criança usou 2, 3 vezes, o sapato já não serviu mais. Se é que usa 2, 3 vezes, né? Então era assim. Nosso sapato antigamente, a gente comprava uma vez por ano, sapato. Andava a maioria das vezes descalço, pezão no chão, né? Era assim. Hoje não, né, gente? Hoje é tudo descartável, né? Hoje a pessoa quer ter luxo, quer ter as coisas melhor, se vê o vizinho com uma coisa melhor, quer ter melhor que o do vizinho, para não ficar por baixo. Então, é assim que a vida é assim, a pessoa vai gastando seu dinheiro nessas coisas e não consegue guardar. Hoje tem muita gente até hoje pendurada, muita coisa de cartão, essas coisas, por causa dessas coisas, né, gente? Por causa de luxo, né?
Voltando à minha história, que eu não vou contar a história dos outros, vou contar a minha. Então, aqui ficamos aqui no sítio, gente. Morando muito tempo aqui no sítio, né? A gente tinha nossa tarefinha. Minha mãe plantava feijão, nós tínhamos que ajudar minha mãe arrancar feijão, bater feijão, sabe? Colher, catar os grãozinhos de feijão. Minha mãe perdia um grãozinho de feijão, gente, no chão, que ela ia bater, o feijão espirrava lá longe do feijão. Nós saía com a canequinha, gente, catando grãozinho por grãozinho do feijão, que caía pelo chão, não desperdiçava nada, 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 nada. Minha mãe fazia de um ovo, ela fazia um omelete, para dividir com os filharados todos. Né? Então, era uma coisa assim, né? Hoje não. Hoje tá tudo diferente, né, gente? Eu vou contar a história minha aqui. Então, era muito assim, gente. Brincávamos. Nosso brinquedo era assim, fazia porquinho de chuchuzinho, de abóbora, bonequinha de milho. Eram as coisas bem simples que a gente tinha, né? Minha mãe comprava aqueles carretelzão de linha, que era de madeira. Meus irmãos inventavam brinquedo com aquilo lá. Rodinha de tampinha de garrafa, de refrigerante. Nós fazíamos as rodinhas dos carrinhos. Então, brincava muitas coisas aqui, né? Pega-pega, pula corda, brincava nos meios banhados, aqui não tinha medo de cobra, aqui antigamente não tinha esse medo de cobra, medo das coisas. A gente não tinha esse medo. De hoje em dia, o pessoal morre de medo, né? A gente não tinha esse medo, não, gente. Morria, nem sabia por que morreu. Acho que era isso, né, gente? Então, picava, os bichos picavam, acabava morrendo, nem sabia que tinha matado. E vivemos aqui nesse sítio aqui todo esse tempo assim, gente. Dormíamos 3 irmãos em cada cama, porque a coberta era pouca. Então, dormiam os 3 meninos, nós éramos 6, né? Minha mãe foi mãe de 9 filhos, pessoal. Minha mãe teve, 9 não, 11 filhos. Minha mãe teve 9 dietas e 11 filhos. Esses outros irmãos meus já morreram logo cedo, né? Por causa das doenças que vinham, né, gente? As doenças que não tinha quase vacinação antigamente, e as crianças morriam, né? Com 3, 4 aninhos morriam as crianças, né? As mães perdiam eles. Então, sobreviveram nós 6. Eu, 3 irmãs e 3 irmãos. Então, quando foi fomos embora para São Paulo por causa da tragédia que aconteceu. Que minha irmã veio ficar doente, a terceira, depois de mim, dei um irmão e depois vinha ela. Ela ficou doente, muito ruim, e aquela condição era muito difícil, gente, né? Não tínhamos carro, né? Vizinhança que era muito bom, que a vizinha era longe, viu, gente? Mas era bom. Se falasse de doença, eles levavam, né? Então aí ajudava a gente muito nesse tipo de coisa, né? Aí minha irmã foi pro hospital, ficou lá a gente internada, minha mãe ficou com ela e não voltou para casa. Morreu abraçada com a minha mãe. Nossa, minha mãe ficou muito abalada, gente, muito mesmo. E nesse tempo assim, gente, meu pai veio aqui, minha irmã tinha falecido, minha mãe estava muito doentona, né? Minha mãe ainda era nova, gente, né? Tinha 30 e poucos anos, não era muito velha, mas minha mãe ficou muito abalada. A morte da minha irmã. Aí meu pai veio aqui, bora para São Paulo. Arrumou um caminhãozão, gente, para o vizinho, para levar a mudança para São Paulo. Estrada, tudo estrada de terra, que não tinha asfalto. Daqui em São Paulo, tudo estrada de terra era, gente, não tinha asfalto. Pois era, nós tínhamos sofá, que eram poucas coisas que a minha mãe tinha, que a mãe levou, né, em sofazão, que meu pai tinha em casa, sofazão que era tipo um sofazão baú. Que meu pai, quando era final de ano que ele vinha, que ele ganhava muito brinquedo da Elda, que ele ganhava lá, trazia para nós, os brinquedinhos que ele ganhava, né? Lá as coisinhas, assim, que ele trouxe uns bonequinhos de plástico, carrinho de plástico, essas carrinhas assim, que a gente não tinha, nossa, era uma grande coisa, né, gente? E enfiava embaixo do sofá, no baúzão do sofá. Aí ele falava assim, eu trouxe um monte de brinquedo para vocês. Se vier onde tá, é seu, o brinquedo. Aí a gente corria. Procurar o brinquedo, gente. Esses bonequinhos de plástico hoje nem tem mais, não vi mais essas bonequinhas. Carrinhos, assim. De vez em quando eu vejo. Então, aí meu pai tirava ele do sofá, que ele deitava, arrastava ele, né? Eu e meus irmãos. Tirava ele dali. Aí ele tava lá embaixo com os brinquedos da nossa, né? Aí, esse sofá foi embora para São Paulo. Sofá-cama que era. Minha mãe abria e se virava uma cama. Ele serviu muito tempo para nós em São Paulo, né? Quando a gente foi embora para São Paulo, fomos deitados neles. Em cima do caminhão, jogado uma lona por cima, e nós fomos tudo em cima do caminhão, gente. E eu, meus irmãos, fomos tudo para São Paulo, embaixo da lona do caminhão. Poeira, gente. Nossa, e horas de caminhão embaixo de uma lona. Você sabe que é horas embaixo de uma lona? Era, gente. Fomos até São Paulo. Lá aqui em São Paulo, o cara levou a estrada de terra, levou uns 3 horas ou mais para chegar até lá, que é hoje, leva 2 horas para chegar lá. Então, lá vai 3 a 4 horas, gente. Embaixo daquelas lonas lá, passando mal, vomitando. Sabe só, pessoal? Era tão pequena, eu tinha que 7 para 8 anos.
Meus irmãos, outro era 10 anos, outro era 12 anos, e vamos, assim que fomos para São Paulo. Chegamos em São Paulo, gente, tudo mais difícil, né, gente? Aqui nós tínhamos atum, tinha galinha, tinha as coisas lá, não, né, gente? Lá já era mais difícil. Até um porquinho meu pai criou no fundo do quintal, para virar banho no fundo do quintal. Lá não tinha vizinhança, era pouca, né? Dava para ter criado. Porque a gente, quando fomos para lá, gente, a casinha nossa é 3 cômodos, que meu pai fez. Meu pai fazia esses 3 cômodos, saiu fubá, viu, gente? Ele dormia embaixo do tapume, e da hora do serviço dele, que era um policial, nos horários dele que estava de folga, ele ia levantando parede. E fez a casa lá, gente. 3 cômodos. Sala, quarto e cozinha. É o que nós tínhamos lá. Para quem nós tínhamos aqui também, não era grande a casa, né? Então, aí na sala pôs o sofá, aí minha mãe tinha o quarto dela e a cozinha. E nós dormíamos pelo chão, eu dormia no quarto da minha mãe, na caminha no quarto da minha mãe. E assim que era, gente. Esticava os colchãozinhos no chão, dormia. Dormia lá assim, gente. Aí o tempo passando, né? Minha irmã, que já tinha 16 anos, começou a trabalhar, meu irmão também. Tudo foi trabalhando, assim, caminhando. Trabalhar. Porque antigamente, serviço em firmas, pegava a gente trabalhar, podia trabalhar, né? Hoje que não pode trabalhar de menor. Mas antigamente a gente trabalhava. Não tinha esse negócio, não, né? Todo mundo trabalhava. Aí passou tempo lá em São Paulo. A minha irmã, quando estava com uns 20, 19 anos, por aí, acho que uns 20 anos, tinha acho que uns 20 anos minha irmã tinha, ela casou, a minha irmã mais velha, já saiu da casa. Depois, passou um tempo, logo depois, meu irmão, depois dela, que já tinha uns 20 e poucos anos também, casou, né? Ficamos só nós 3, eu e meus 2 irmãos, lá na casa da minha mãe. Aí, meu pai nesse tempo já tinha puxado uma garagem, que era para ser garagem do carro, que meu pai comprou um Fusquinha, com o tempo passando, meu pai comprou um Fusquinha. Nem carro nós tinha, né? O primeiro carro nosso foi um Fusquinha. Aí meu pai amarrava esse Fusquinha no poste, gente, para ninguém levar a Fusquinha dele. Amarrava pelo para-choque e amarrava no poste, porque a garagem a gente usava como quarto, gente, para dormir, né? Minha mãe lá embaixo na garagem, pôs uma cama de solteiro e uma cama de casal. Minha irmã na cama e meus irmãos. Então dormia tudo lá na garagem, né? Antes da minha irmã casar. Depois que a minha irmã casou, ficou os quartos lá embaixo, né? E dormia tudo na garagem da casa. Era assim, gente. Viviam tudo unido. Mas não tinha o que fazer, tinha que ser unido mesmo. Não tinha esse negócio de quarto aqui é seu, esse quarto aqui é meu. Não tinha essa cama aqui é minha, essa cama é seu. A cama era de todo mundo. Dormia, quem dormisse nela. Era assim. Vivemos tempão assim com meu pai e com a minha mãe. Até que meus irmãos foram casando, que nem eu falei, né? Ficamos nós 3. Depois logo o outro também casou, né? E depois, quando eu tinha eu trabalhava, gente. Todo mundo trabalhava, todo mundo ajudava. Meu pai e minha mãe foi uma pessoa assim, pessoal, que nunca pegaram dinheiro da gente, nem meu pai, nem minha mãe. A gente ajudava sim, porque a gente sabia que a gente tinha que comer e beber. Então todo mundo sabia que comia e bebia, e não era de graça, né? Não caía do céu. Então, todo mundo ajudava com o dinheirinho. Não que eles falavam, não, você tem que dar tanto. Não, a gente dava o dinheiro que a gente queria. Eu dava mistura, outro comprava, ajudava, sabe? Todo mundo ajudava com o dinheiro. Né? Comprava as coisas para casa. É assim que a gente fazia. Dava nas contas que vinha. Então era tudo uma ajuda, né? Para ele que não tinha que fazer sozinho, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe não podia trabalhar, porque ela não tinha estudo, não tinha nada. E para ela era mais difícil para ela pegar o ônibus, não sabia ler, né? Então minha mãe ficava em casa e todo mundo se virava. Todo mundo se virou, gente. Chegou lá, todo mundo trabalhava. O primeiro serviço meu foi numa imobiliária, né? Eu fiz o cursinho da datilografia, que batia a máquina, e fui trabalhar também. O desemprego meu foi depois fui trabalhar numa fábrica de costura, e enfim, a gente foi trabalhando. Até que quando eu tinha 19 anos eu me casei, aí, olha, gente, não é falando não, a gente antigamente era mais, não acho que seja mais fácil que era, antigamente não tinha esse negócio de comprar as coisas, era tudo promissória, né, gente, antigamente. Promissória se fazia sumir de vista. Anos e anos, aquele monte de promissória, que era a grossura, enorme grossura de promissória. Eu comprei um terreno, que hoje lá em São Paulo tem um terreninho lá, né, casa lá. Comprei e fui pagando, tinha 18 anos, já tinha minha casinha, meu terreninho, tinha as coisinhas minhas, sabe? Então, aí já tinha o que é a minha casa. E eu guardava o dinheiro, porque eu não era de gastar muito, nunca fui muito de gastar dinheiro, gastar as coisas, sabe, gente? Então, eu sempre fui muito econômica, nas minhas partes assim, sabe? Economizar para guardar, fazer as coisas, sabe? Nunca liguei muito para roupa.
para essas coisas, né? Então, foi assim. Fomos para São Paulo, estamos trabalhando. Meu casamento não durou muito tempo, eu me separei. Aí fui cuidar da minha vida, trabalhar em casa de família, sabe? Vinha para casa dos meus pais, assim, final de semana. E trabalhava a semana inteira na casa de família, dormia tudo na casa de família. Fui ficando lá, casa de família, o tempo, achava melhor, né? Para trabalhar, porque já lá comia, bebia e ficava por lá mesmo. Cada 15 dias eu vinha lá ver meus pais, né? E o serviço meu era assim, cada 15 dias, gente, que saía do serviço para sair, para fazer alguma coisa para mim. Então eu ia para casa dos meus pais lá, ver eles, né? E assim foi. Até conheci o pai das minhas filhas, gente. Conheci o pai das minhas filhas, ficamos uns 5 anos juntos. Eu tive as duas meninas, né? Viemos tentar aqui no sítio, né? Aí a gente comprou um terreno aqui no sítio, aqui, onde tem minha casa, que é alugada lá embaixo, compramos um terreno lá. E fizemos dois cômodos lá e banheiro. Tentamos, gente. Não deu certo, nós. Ali nós já separamos, ali já fiquei com as duas meninas sozinha, sabe? E acabei ficando com as minhas duas filhas, criando elas daí, então. Aí fui para São Paulo de volta, falei, não, vou embora para São Paulo, que tá muito difícil. Fui para São Paulo com as minhas filhas, pequenininha, tinha 2 aninhos, a mais nova. Fomos embora, ficamos lá. Fomos embora, tinha minha casinha lá em São Paulo, fiquei na minha casa com elas. E fui cuidar da minha vida. Ele cuidando da vida dele, né? Dava a pensãozinha. Hoje eu falo para você que pensão é tão pouca, né, gente? Se o pai tivesse consciência, daria muito mais, né? Mas não, né? É aquilo lá. Mas a gente pegou e tudo bem, né? Cuidando da minha vida, cuidando das minhas filhas. Minhas filhas hoje já são tudo casadas, graças a Deus, né? Aí então, fiquei lá em São Paulo trabalhando. E trabalhei em serviço, fui trabalhar, pus as meninas na escolinha e fui trabalhar, se virar, gente. Passou o tempo, meu pai não andava muito bom, ele tinha problema de diabetes, essas coisas, só foi gravando. Meu pai começou a fazer hemodiálise, nós estávamos correndo com meu pai. Minha mãe também teve um problema de um câncer no colo do útero, tivemos que correr com ela também, mas ela, graças a Deus, sarou rapidinho, né? Fez o tratamento dela e, graças a Deus, ela, né, superou. Aí meu pai foi fazendo hemodiálise, muda pro pescoço, vai pro braço, vai pra perna. Quando chegou no estágio da barriga, a gente internou. Aí o médico chamou nós e conversou com a gente. Falou assim, ó, seu pai precisa de um transplante, né? E vai ficar na fila de espera. Aí nós queríamos dar o nosso rim pro meu pai, né? Pra ajudar ele. Mas o médico falou pra nós assim que meu pai falou raramente pra gente, seu pai não... Olha, gente, eu não vou falar de vocês porque seu pai, de vida dele, se não tiver transplante, vai ter que esperar transplante de morto, né? Que já morreu. De vocês vão tirar que a vida dele não é muito prolongada. Ele tem, se tiver muito mais, 5 anos de vida, é o que ele tem, depois de transplante. Aí, nossa, ficou muito triste, né, gente? Porque o médico falou assim pra gente. Mas ele foi realista, né, gente? Falou, vou tirar o rim de vocês aí pra dar pro seu pai, que não era nem meu, que eu tinha que ser do mais velho, sei lá, também, né? Mas, por causa disso, falou pra ele, pra nós. Que a gente queria doar pra nós, meu pai, né? E ele falou que não, que meu pai não tinha. Então, ficamos muito tristes, tudo, né? Mas assim mesmo, cuidando do nosso pai, ficou internado no hospital, né? Ficamos lá com ele e lá ele não voltou para casa, né, gente? Aí, fiquei lá, meu pai me faleceu, fiquei mais com nem um mês lá, gente, eu não quis ficar. Eu vim embora pro sítio, foi assim que eu vim embora, gente. Eu fiquei muito triste, que meu pai foi um amigão, gente, ele me ajudou muito, 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 muito mesmo, sabe? Ele deve estar em bom lugar, porque foi um bom pai para nós. Não pôde ver algum tempo no lado nosso, porque tinha que trabalhar, mas foi um bom pai. Foi um pai que não judiou de nós, nem nada, sabe? Sempre com carinho, sempre tentando ajudar a gente. Então, foi um bom pai. Deus tem ele em bom lugar. Nós estamos cuidando da nossa mãe hoje, né? Que ela está para São Paulo, mas a gente cuida dela. Graças a Deus, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o outro cuida, sabe? Então, foi assim que eu vim embora pro sítio, gente. Vim embora assim. Vim embora pra cá, fiquei na minha casa lá onde eu já alugado. Trabalhei, abri um barzinho, comecei a trabalhar no barzinho. E fiquei tempão, né? Aí minhas filhas, outra que ficou pra São Paulo, casou, né? Veio ficar aqui um tempo no sítio, mas aí foi embora pra São Paulo também. Porque aqui no sítio era mais difícil pra ela. Ela voltou pra São Paulo, hoje ela é casada também. Outra minha filha que veio embora comigo também, hoje também é casada. Faz uns 15 anos, 16 anos conheci meu marido, que hoje eu vivo com ele, que me ajuda muito, graças a Deus, não posso reclamar dele não. Temos nossos perrengues, mas é coisa de casal. Mas se eu tô no sítio é por causa dele, porque ele me deu uma fortuna, que a gente, aqui
além de eu fazer uma casa aqui, tudo bem que o meu dinheiro que eu recebi veio tudo aqui na casa, mas ele me ajudou muito com a mão de obra também, que muitas coisas ele faz aqui no sítio e fez, né? Para me ajudar, né? Que se eu tô aqui por causa dele, que se não fosse ele eu não tava. Não sei onde eu tava hoje. Por aqui no sítio eu acho que eu não daria não, viu, gente? Acho que eu tinha voltado para São Paulo, não sei, né? Meus filhos estão casados, né? Tô aqui, gente, hoje. E assim vim embora pro sítio, gente. Tô aqui até hoje, né? 20 anos vai fazer que eu tô aqui. Agora, meio de julho, faz 20 anos que eu tô aqui. Tô bem, graças a Deus. Aqui no sítio a gente tem nossas plantas, tem nossos bichos. E, ó, gente, é assim. Queria contar um pouco da minha vida, trajetória da nossa vida aqui no sítio. Que antes de chegar aqui não foi fácil, viu? A gente lutou muito, né? Pra estar aqui hoje, né? Meu pai faleceu, como eu falei pra vocês, então por isso que eu tô aqui. Porque meu pai foi embora com Deus, morar com Deus, e eu fiquei muito triste. Não quis ficar lá em São Paulo mais. Vim embora pra cá. E eu tô aqui até hoje, tá? Eu sei que ele sempre vai estar comigo aqui no sítio. Tudo que eu vejo aqui, eu olho, eu vejo ele. Porque ele gostava muito desse sítio. Então, eu me vejo aqui no sítio e vejo com ele. Acho que foi um jeito de eu ficar ao lado dele aqui, sabe, gente? Que eu tô aqui hoje. Pessoal, se vocês gostaram da minha história, que eu contei hoje, da minha trajetória, da minha vida, sou daquele tempo, gente, que o pessoal tirava leite das vacas e põe uns vidrinhos de garrafa de leite nas portas e o pessoal pegava o leite e estava ali. Não tinha esse negócio de buscar no mercado o leite. O leite vinha na porta. Antigamente era na cidade, né, gente? O pessoal tirava leite e entregava os leites para as portas, o pão ficava pendurado nas portas, no saquinho, o cachorro não catava. Não sei como é que é as coisas, né, hoje em dia. Hoje em dia é mais difícil, né? Então, sou daquele tempo, de tudo, com a querosene, com a lamparina, chão batido de terra, casinha de pau a pique, né? Eu sou daquele tempo lá, gente. Que tudo foi corrido para fazer, não tinha água encanada, que tinha que encher os baldinhos de água, tomar banho de bacia. É assim que foi minha vida, viu, gente? Que hoje, graças a Deus, está assim. Hoje o pessoal reclama da vida, mas antigamente não era que era difícil, eram as coisas que nós tínhamos, né? Em mão era aquilo, é aquilo que a gente sobrevivia. Hoje tudo na mão e ainda o pessoal reclama. Mas é assim mesmo, né, gente? Ninguém tá feliz que tem. Ó, se você gostou dos meus vídeos, assista aí, gente. Tem vários vídeos pra você assistir, pra você conhecer o meu sítio aqui, tá? Tem vários vídeos meus aí. Não sei se estão bons de qualidade, mas dá pra assistir, viu? E, ó, não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar e se inscrever no meu canal. Pra me dar força pro meu canal, gente. Já tô com 2.000 e poucos inscritos. E acho que eu tô chegando uns 4.000 horas, não sei, né? Dá uma força aí, pessoal. Bora aí. Não custa nada para vocês. De coração. Deixa o joinha aí, ó. Compartilhe, se inscreva no meu canal. Não vai fazer diferença para vocês. Não vai ter gasto. Vocês não vão ter gasto nenhum. Você vai estar me ajudando, tá bom? Aqui a gente precisa de todas as coisas que a gente está precisando de. A força de vocês. A força de vocês é muito grande. Se não é vocês, para que eu vou mandar o vídeo se ninguém assistir? Então, assiste aí, compartilhe, se inscreva no meu canal, contando um pouco da minha história para vocês. Até uns próximos vídeos.